Tudo bem? Vamos a mais um problema do Enem. Estamos no 35º problema. Uma pessoa que perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade pretende divulgar nos meios de comunicação informações a respeito da perda desse objeto e de seu contato para eventual devolução. No entanto, ela lembra que, de acordo com o artigo 1234 do Código Civil, poderá ter que pagar pelas despesas do transporte desse objeto até a sua cidade e poderá ter que recompensar a pessoa que lhe restituir o objeto em pelo menos 5% do valor do objeto. Ela sabe que o custo com o transporte será 1/5 do valor atual do objeto. E como ela tem muito interesse em reavê-lo, pretende ofertar o maior percentual possível de recompensa, desde que o gasto total com as despesas não ultrapasse o valor atual do objeto. Nessas condições, o percentual sobre o valor do objeto, dado como recompensa que ela deverá ofertar, é igual a o percentual que eu quero saber. E está dizendo que o percentual mínimo é de 5%, mas não está dizendo qual seria o máximo, né? E a pergunta é, qual é o máximo que eu posso oferecer para atender a condição? Qual a condição? Desde que o gasto total que eu tenha não ultrapasse o valor do objeto. Bom, o valor do objeto, a gente não sabe o que é, porque na hora nenhuma o problema se refere a ele. Então, a gente pode falar que o valor do objeto, vamos chamá-lo de X, um valor qualquer, X. Lembrando que a pergunta do problema não é o valor do objeto, não é o X, ele quer o percentual. Então, aqui eu tenho outra incógnita, meu Y. A minha pergunta é sobre um certo percentual em relação ao valor do objeto que eu vou chamá-lo de X. O que eu sei da condição colocada aqui no parágrafo? O custo com transporte vai ser exatamente 1/5 do valor do objeto, então o valor do objeto sendo X, o custo com transporte é X dividido por 5. E eu ainda vou ter um custo possível da recompensa, e eu quero dar o maior valor percentual, que eu não sei quem é o Y, então eu vou dar Y% do valor do objeto, do valor do X. Isso é a minha recompensa, mais o que eu vou gastar com transporte, isso é o gasto total. E eu quero que esse gasto total não ultrapasse o valor do objeto. O valor do objeto é X. Mas não ultrapassar significa que tem que ser menor que o valor pretendido, mas pode ser igual também, né? Não ultrapassar só significa que não pode ser maior. Ele pode ser, então, todas essas minhas despesas têm que ser menor ou iguais ao valor do X. Tá? Pode sim ser igual nesse caso. Esse aqui é o detalhe que eu costumo falar para vocês. Atenção na leitura e no saber transformar aquela leitura, aquele texto que está lá em língua portuguesa, qual é o símbolo matemático que representa aquela condição colocada. Um erro aqui no símbolo pode levar você a uma interpretação errada de resposta, tá? Bom, eu tenho uma inequação que está com duas incógnitas, mas eu tenho essa mesma incógnita x, que é o valor do objeto, em todas elas, e eu sei que esse x não vai ser zero, né? Porque o valor do objeto ele não custa zero. Então, a gente pode dividir por x todos esses termos. Se eu dividir por x essa expressão, primeira parte x sobre 5, isso aqui vai virar 1/5. Se eu dividir por x, isso aqui fica y sobre 100. Se eu dividir por x aqui, vai sobrar exatamente 1. E eu tenho a minha equação somente com o valor do y. E o y era o percentual que eu estava procurando. É só resolvermos essa inequação, então. Mínimo ali vai ser 500, vai ser 100, né? Podemos usar como 100. 500 seria excesso. Vamos colocar como 100, que é mais rápido. 100 dividido por 5 vai dar 20. 100 dividido por 100 vai dar 1 vezes y. 100 dividido por 1 dá 100 vezes 1, 100. E aí o meu y tem que ser menor ou igual a 80. Ou seja, o meu percentual pode ser 50, 48, 33, qualquer coisa menor que 80, inclusive igual a 80. Como eu quero o maior percentual possível, de todos os possíveis, o maior deles é o 80%. Por isso, a alternativa E, e a minha inequação me apresenta, inclusive, essa possibilidade. E o detalhe, se eu não tivesse colocado o valor igual a 80, então me diria que a resolução estaria me dizendo que teriam que ser valores menores. E aí, menor que 80 não poderia entrar o 80. Mas ele vai entrar porque ele pode ser igual, só não pode ser superior. Certo? Cuidado com esses detalhes, então, da leitura e da transcrição da linguagem textual para a nossa linguagem matemática. E sucesso para vocês. Abraço!